Por acaso, você já pensou em qual poder você teria no mundo dos animes? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. Sim, você mesmo que está vendo esse vídeo, você poderia ter um poder especial apenas seu. Então se você quiser saber mais sobre isso, cola comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que não vai se arrepender. O Nen é, na minha opinião, o melhor estilo de poder já feito em todas as obras que existem. Isso por diversos motivos. E um deles é porque você pode saber qual tipo de poder você mesmo poderia ter nesse mundo. Isso tudo é com base na sua própria personalidade. E é claro que esse método não é 100% preciso, mas sim, você consegue ter uma boa ideia. E sabe qual é o melhor disso tudo? É que o Nen é tão versátil que ele consegue se encaixar até nas outras obras. Por isso, eu vou te mostrar nesse vídeo qual tipo de habilidade você e outros personagens de outros animes teriam no estilo de Nen, de Hunter x Hunter. Aviso, essa análise não é 100% precisa. Nós não somos cientistas nem donos da verdade, e você tá livre para discordar o quanto quiser nos comentários de uma forma amigável se possível. Dito isso, vamos lá. Pra gente conseguir fazer isso, vocês precisam entender como o método Hisoka funciona, e para isso você precisa saber em qual personalidade você se encaixa exatamente. Lembrando que, quanto mais sincero você for consigo mesmo, mais fácil vai ser para você se identificar com a categoria. E para isso nós vamos utilizar o método MBTI. Se você quiser saber em qual se encaixa, termina o vídeo aqui e faça o seu teste de personalidade. O link do método vai estar aí na descrição. E lembrem, quando forem fazer o teste, tentem responder com o máximo de sinceridade possível para o vídeo fazer mais sentido para você. E pra quem tá confuso, sim, eu sei que existem 6 categorias de Nen e existem 16 categorias de personalidade, pelo menos no MBTI. Aqui eu vou tentar encaixar as 16 personalidades com as 6 categorias de Nen. Até porque elas têm um certo sentido se comparadas. Enfim, vocês vão entender isso ao longo do vídeo. Ah, e se a sua personalidade não aparecer, relaxa que tem algumas bem raras. Então para não confundir, eu vou deixá-las por último. Dito isso, let's bora pro vídeo. A primeira categoria que eu vou citar é Intensificador. Ela é a mais versátil de todas. Ela tem uma boa defesa e também um bom ataque. As pessoas dessa categoria têm facilidade em fortificar objetos e até mesmo as partes do próprio corpo com a sua aura. Eles têm a capacidade de transformar os seus braços no escudo mais duro e resistente, ou fazer seus punhos ter um poder de fogo que pode ser comparado com um míssil. Agora, as pessoas que provavelmente teriam esse tipo de poder são aquelas mais simples. Aquela pessoa que você sabe que é verdadeira e sincera. Sabe aquele teu amigo que deixa se levar facilmente pelas emoções? Então, é ele. Geralmente eles são egoístas, mas que também tendem a ser focados em seus objetivos. Esse tipo de Nen é perfeito para esse tipo de pessoa, já que essa categoria é bem direta ao ponto, igual aos seus usuários. E no MBTI, essa categoria se adequa aos exploradores. E dentre eles temos o virtuoso, o aventureiro e o animador. E eles têm como sua principal característica a espontaneidade. E agora tá na hora dos caras que não levam desaforo pra casa, os emissores. Um usuário dessa categoria tem muita facilidade em separar sua aura do corpo. Isso quer dizer que um emissor é um especialista em ataques à distância ou habilidades que têm efeitos duradouros. Ou seja, ele pode desde disparar níveis de energia até paralisar os inimigos. Emissores são conhecidos por serem impacientes e impulsivos, por isso são intitulados como pavio curto. Em alguns aspectos, eles podem até se assemelhar aos intensificadores, mas a diferença é que os emissores tendem a se acalmar e esquecer mais facilmente de um conflito. São características de personalidades que, em sua maioria, se adequam aos consuls, mas também é possível que personalidades extrovertidas e lógicas sejam emissoras, como os executivos e os empresários. Seria você um emissor? Não? Então que tal um transmutador? Se você é daquelas pessoas que gosta bastante de mentir ou esconder o que pensa, essa categoria é uma das mais criativas e mais versáteis, então ela combina muito com você. Ela usa os elementos da natureza como base para seus poderes. Transformadores podem transformar a sua aura em elementos básicos, como por exemplo o raio, o fogo, ou até mesmo nos elementos avançados, como por exemplo a goma de mascar. Como eu disse antes, essa categoria é para usuários que não ligam muito sobre mentir e trapacear. Eles são aquelas pessoas que geralmente escondem suas verdadeiras intenções. Sim, essa categoria é perfeita para essas pessoas coringas, pois com esses elementos você pode fazer uma habilidade muito criativa, assim aproveitando ao máximo dos benefícios que os elementos podem oferecer. E no MBTI, facilmente poderiam identificar esses traços nos analistas, principalmente o lógico e o inovador, já que todos eles possuem características em comum, como por exemplo a criatividade, o perfeccionismo e a alta capacidade analítica. E bom, agora que já falamos dos mentirosos, vamos agora para os manipuladores.
Cara, calma. Se você for dessa categoria, não significa que você é o Kira ou algo assim. Pelo menos eu espero que não. Manipuladores são pessoas mais lógicas e para eles, argumentos são tudo. Eles são capazes de controlar coisas vivas ou não vivas, incluindo construções de aura. E dependendo de certas condições, eles conseguem até manipular o próprio inimigo. Eles podem ser um pouco lentos, mas esse é só um ritmo que não temos o costume de seguir. Não foi muito difícil identificar que, no MBTI, essa categoria se adequa aos jogadores racionais, como os arquitetos e comandantes. A intuição desses dois tipos ajudam a criar padrões diferentes de manipulação, mas tem outra categoria que consegue criar padrões através da conexão com outras pessoas. Esses são os especialistas. Os especialistas são carismáticos e independentes. Eles vão dizer algo importante sobre eles mesmos, mas tentarão manter certa distância sobre você. E pela sua carisma e inteligência, muitas vezes são rodeadas de pessoas. A sua capacidade de NEM são as que não se encaixam em todas as outras. E eu sei que isso é bem vago, mas vocês vão entender isso com os exemplos que eu vou dar conforme o vídeo vai passando. Pode ficar tranquilo. Fica meio difícil de dizer quais personalidades do MBTI encaixariam nessa categoria. Mas algo que se percebe é que a intuição é um traço muito forte nos especialistas. Então elas são as personalidades diplomatas, como por exemplo o mediador, o protagonista, o advogado e o ativista. Detalhe, de acordo com o MBTI, essa é a minha categoria. No meu caso, caiu o protagonista, mas eu realmente pensei que eu fosse um intensificador. Na minha opinião, essa é a melhor categoria, pois se você nasce com ela, você naturalmente consegue um poder que mais combina com você. Ou você pode acabar tendo que prever futuro de pessoa aleatória, né? Isso aconteceu no anime. E é claro que mesmo assim, você pode ser criativo e adaptá-lo aos seus gostos. Mas enfim, eu vou comentar melhor sobre isso depois. E agora vamos para a última categoria, e uma das melhores na minha opinião, o materializador. Depois de ler sobre as categorias de NEM, eu acho que eu seria materializador. Esses usuários são capazes de criar um objeto físico, seja ele qual for, mas o limite desse poder se deve às próprias leis para que tudo se equilibre de acordo com sua aura. Quem sabe o próprio Death Note poderia ser feito através desse poder. Materializadores costumam ser sensíveis e nervosos, por isso são cuidadosos até demais. Eles são bastante espertos e raramente são enganados. Os seus traços mais fortes são calma e cautela. Essas características são bem destacadas pelos introvertidos jogadores, como os logísticos e os defensores. Bom, antes de partir para os exemplos de personagens e poderes, eu tenho que deixar claro que algumas personalidades faltaram aqui. Eu retirei para poder deixar mais fácil de se explicar. Isso porque ela pode ter repetido em algumas categorias de NEM. Mas relaxa que o Danuki vai explicar melhor como elas se encaixam. Acontece que, até o momento, só falamos das personalidades que mais se encaixam com tal categoria, mas assim como você pode utilizar outros tipos de NEM, existe a chance de sua personalidade se encaixar em outra categoria. No caso dos intensificadores, por exemplo, o Norken disse que é muito comum entre os exploradores. O único explorador que ficou de fora foi a personalidade empresário, que é mais comum em emissor. No entanto, pode acontecer do usuário se desenvolver como intensificador também. Comandantes e arquitetos, eu diria que são bem privilegiados aqui, porque além de terem afinidade com o NEM manipulador, em casos raros eles podem ser transformadores ou até especialistas, como o próprio Meruem, que é um arquiteto, sendo da categoria especialista. Falando agora dos materializadores, sua descrição se encaixa muito bem em duas personalidades diplomatas, como o advogado e o mediador. E mais um caso bem raro que pode acontecer é na categoria manipulador, onde tanto o logístico quanto o executivo, mesmo não tendo o exato perfil de criar padrões como os analistas, essas personalidades ainda se baseiam fortemente na razão e nos argumentos como forma de se mostrar uma pessoa correta. Tem uma coisa que eu tenho que falar, hein? Eu presumi que o Meruem fosse um especialista, mas eu não tenho nenhuma certeza disso. Mesmo assim, obrigado pela explicação. Dei uma passadinha lá no canal do Danuki. Eu tô fazendo um vídeo com ele e tá muito legal, cara. Eu acho que vocês vão gostar. Enfim, o canal dele tá na descrição. Agradeçam ele, porque esse vídeo tá muito completo, graças ao conhecimento que ele tem como MBTI. Então quando acabar o vídeo, vamos lá que eu acho que vocês vão curtir muito o conteúdo que ele posta. Bom, agora que você já ouviu todas as categorias de NEM, você tem que ter noção que elas são tendências. Você pode ter qualidades e categorias diferentes, mas sempre tem uma personalidade que mais se destaca em você. Então sim, você pode ser simples e verdadeiro, igual um intensificador, mas ao mesmo tempo, você pode ser pavio curto, igual um emissor. Mas, dentre essas categorias, uma delas vai ser a que mais vai se encaixar melhor com a sua personalidade. Por isso, a importância do MBTI. E esse site é responsável exatamente por isso. Ele vai identificar qual categoria que mais destaca em você. E é claro que não é 100% preciso. O próprio Metal Hisoka também não é.
Então, quando acabar o vídeo, vai no link que eu deixei na descrição para você fazer o teste. Mas, antes disso, você precisa entender como o NEM funciona completamente. E se você está gostando do vídeo, já aproveita e se inscreve no canal para dar uma força para nós. E aí você não perde nenhum vídeo que está no meu canal. E já aproveita para me incentivar a continuar. Obrigado pela inscrição, meu amigo. Tamo junto, cara. Bora continuar. Agora, para você criar sua habilidade, você precisa entender mais uma das regras do NEM. E para isso, vocês vão precisar olhar esses gráficos. Cada gráfico serve para cada categoria diferente. Bom, esses gráficos indicam as possibilidades de vocês acrescentarem outras categorias nos seus Hatsus. Ah, Norkin, mas o que é um Hatsu? É simples, de forma bem resumida, Hatsu é a manifestação da habilidade NEM que você quer criar. Basicamente seu poder. E essas porcentagens que tem lá da sua indicam a possibilidade que você tem de desenvolver habilidades de outras categorias. E agora, sabendo das categorias vizinhas, você pode saber exatamente qual categoria treinar para poder criar o seu Hatsu. Mas não pense que é fácil assim. Só quem viu Hunter x Hunter vai saber o quão difícil é aprender outras categorias. Para quem não entendeu, eu vou dar um exemplo simples de entender. Vamos supor que você caiu em intensificador, ok? Beleza. Então o gráfico que você vai usar vai ser esse aqui. Pronto. Agora que você viu o gráfico, você sabe que você tem 100% de chance de conseguir desenvolver habilidades dessa categoria. Mas note que você tem duas categorias vizinhas. Depois da sua categoria de origem, a intensificador, as outras duas, o transformador e o emissor, que são as mais fáceis de você conseguir aprender. Porém, o manipulador e o materializador já é mais difícil. Quase impossível, na verdade. Então, merece a pergunta. Você pode tentar desenvolver outras habilidades longe da sua categoria origem? Respondendo sua pergunta, Norkin, você pode sim. O problema é que você vai usar muita aura para isso, então a sua habilidade pode acabar sendo bem nerfada. Teve até um personagem que fez isso em Hunter x Hunter, mas acabou indo dessa para melhor. Mas relaxa, isso só aconteceu porque ele gastou muita energia que ele poderia ter usado para fazer uma técnica bem melhor. Mas assim, existem casos como o Netero, por exemplo. O Netero foi um mestre em várias categorias de NEM, menos especialista e materializador. Inclusive, isso foi até uma referência ao budismo e a filosofia que eles têm de desapego ao material ou algo assim. Mas aí você me pergunta, por que eu não posso desenvolver habilidades de um especialista? Bom, a resposta é simples. Os especialistas são pessoas que nascem com essa aura. Essas habilidades são aquelas que os métodos de NEM não conseguem explicar, mas em casos muito raros, tipo muito raro mesmo, algumas pessoas conseguem alterar a sua categoria para especialista, como por exemplo o Kurapika, que só consegue ser dessa categoria quando seus olhos brilham, mas em troca disso ele perde tempo de vida quando usa. Isso talvez possa ser uma restrição que ele mesmo impôs para usar o seu poder com mais potência. Aí você pode me perguntar outra coisa. Tá, mas o que são essas restrições? Essa aqui tu pode deixar comigo, viu, Nuke? Bom, para facilitar as coisas para vocês, restrições e condições é uma outra regra do NEM. Basicamente, uma que permite que você mesmo possa impor limites e assim conseguir vantagens. Sim, é tipo uma faca de dois gumes. Quanto mais forte a restrição ou condição você coloca, mais forte a sua aura se torna. Mas detalhe, se você quebrar alguma regra que você mesmo impôs, você pode acabar perdendo seu NEM para sempre. Ou, na pior das hipóteses, terminar desse jeito. Por isso é sempre bom pensar bem no que você vai criar. Um exemplo de restrição é o soco do foguinho. Ele é um intensificador. O soco dele tem uma potência de um míssil. Mas esse ataque só pode ser utilizado diretamente no seu oponente. Ou seja, ele limitou para conseguir mais poder. Se ele for fraco demais, ele também sofre danos com aquele ataque. Agora um exemplo de condição é o livro do Chrollo, que é um especialista. Ele tem a habilidade de derrubar Hatsu com o segredo do bandido. Porém, tem uma série de coisas que ele precisa fazer antes de conseguir roubar a habilidade do inimigo. Primeiro, ele precisa que a vítima toque na capa do segredo do bandido. Segundo, ele precisa perguntar algo sobre a habilidade da vítima e ser respondido por ela. Terceiro, ele precisa ver a habilidade sendo utilizada com seus próprios olhos. Quarto, ele precisa fazer tudo isso em menos de uma hora. Nesse caso, como é condição, se ele falhar, ele não sofre punição, ele só não vai conseguir roubar a habilidade. Ele precisa só repetir o processo tudo de novo. Agora que tá tudo organizadinho e você sabe das regras mais importantes, vamos começar com os exemplos de personagens com personalidades que se encaixam nas categorias que citei. Mas detalhe, tudo isso aqui é sobre personalidades de cada um. Então se os poderes combinam ou não com as categorias, isso é só coincidência. Afinal, o Togashi não fez todas as obras do mundo. Mas vocês vão ver que tem algumas que se encaixam direitinho. Como por exemplo, o Goku. E bom, eu acho que você já sabe qual categoria ele se encaixa, né? Intensificador. Sim, o Goku é obviamente um intensificador. Mais simples que ele não tem. Ele e o Gon são idênticos, eu acho até que o Gon foi inspirado nele. Mas na real, todas as categorias são assim, nem tem muito o que fazer. E por coincidência, o Goku tem o Kaioken, que é uma habilidade da própria categoria. Porém, ele também usa bastante o Kamehameha, que é a habilidade de um emissor. Então ele se encaixa direitinho com o NEM, até porque um intensificador consegue desenvolver a habilidade de um emissor. Agora também temos o Saitama,
e também faz parte dessa categoria. Os poderes dele, bom, também se encaixam. Ele tem uma força absurda junto com uma defesa quase impenetrável. E para finalizar, o Luffy. Mas a habilidade do Homem Borracha é provavelmente a de um transmutador. Mas se você considerar que ele transforma o corpo e não só a aura em borracha, talvez ele seja do tipo especialista. Assim como muitos usuários de Akuma no Mi. Mas eu realmente acho que essa habilidade seria de um transmutador. Se for para pensar em 3 personagens que seriam emissores, não é muito difícil. Um personagem criado pelo mesmo autor de Hunter x Hunter se encaixa bem nesses quesitos. Estou falando do Yusuke Urameshi. Além de sua personalidade ser totalmente compatível, até sua principal habilidade, o Leigan, consiste basicamente em disparar uma onda de energia na ponta do seu dedo. A partir daqui eu já lembrei de outro personagem, o Endeavor. Ele é um cara autoritário que aumenta o seu poder de fogo conforme a luta vai ficando mais difícil. E em relação ao seu passado, hoje parece que ele está finalmente se superando dos próprios erros, tentando resolvê-los da forma mais pacífica possível com sua família. Para completar o trio de emissores, eu lembrei do Joseph Joestar. Esse aqui não aguenta nenhum tipo de provocação, e quando jovem, o Ramon era sua principal fonte de poder para derrotar os Homens do Pilar. Os personagens com personalidade de um transmutador, temos Orochimaru. Mas o mais engraçado disso tudo é que os poderes dele são os únicos de Naruto que não se originam necessariamente de um elemento. Eu acho bem curioso isso, mas dá pra ver que personagens como ele, ou como a Himiko Toga de Hero Academy, ou como o Okabe de Steins Gate, a gente nunca vai entender direito como eles pensam. E é bem engraçado o quanto eles se encaixam como transmutador. Eles até têm atitudes bem estranhas, como a do Okabe, que gosta de falar sozinho, ou a Toga, que gosta de chupar sangue. E isso só não é mais estranho que o Orochimaru. E dele eu nem preciso falar nada, né? O cara é o mais estranho de todos. Mas detalhe que eu queria falar, que a habilidade da Toga, de transformar o corpo dela em um de outra pessoa, provavelmente é de uma característica de um transmutador. Então, já tem mais uma que se encaixa. E cara, eu conheço uma pessoa que gosta de comer miojo cru. Eu acho que se encaixa perfeitamente em um transmutador. É brincadeira, ok? É piada, relaxa. Todos sabem que os transmutadores são grandes mentirosos. Mas isso não é limitado a apenas essa categoria. Os manipuladores, bom, o nome já diz tudo, né? Brincadeira, isso não tem nada a ver. Manipular não é necessariamente mentir. Ou é? Quando o assunto é personagem manipulador em anime, me vem vários personagens importantes na mente. Se tem um personagem que consegue manipular muito bem o rumo de uma partida, é o Yugi depois que se transforma. O cara chama aquilo de coração das cartas, mas se ele existisse no mundo de Hunter x Hunter, esse truque seria descoberto bem cedo. Rei dos jogos? Nem em sonho. Será que um poder desse seria capaz de me transformar num deus? Se você conhece o Kira, já sabe que a resposta é não. Basta saber o nome e o rosto da pessoa que o Death Note dá conta do resto. Mas ainda assim, o cara tinha uma capacidade de manipulação muito boa só com suas próprias habilidades de comunicação. Bom, e aproveitando que eu falei do Kira, eu vou citar outro personagem bem parecido com ele, o Lelouch, o grande comandante das forças anti-Britânia e mais um personagem que tem um poder de manipulação, o Geass. Basta apenas olhar para ele que agora já não tem mais saída. E agora o meu favorito, a categoria especialista. Essa categoria temos personagens mais carismáticos, e dentre eles, o All Might de Hero Academia, o Aerosmith de Attack on Titan e o Mob de Mob Psycho 100. Eu acredito que o carisma deles é um dos pontos mais fortes em sua personalidade. E isso é algo bem difícil de escrever, mas é o que mais se destaca neles. Geralmente, eles são independentes, como por exemplo o próprio Aerosmith ou o All Might, o que na verdade é mais o oposto, né? Todos dependem desses caras. E sobre a questão dos poderes, os poderes do Mob se encaixam perfeitamente nessa categoria, já que ele tem poderes psíquicos que não se encaixam em nenhuma das outras que eu citei de Nen. Já do All Might, bom, ele tá mais pro intensificador, pelo menos eu acho. Lembrando de todos os conceitos de um usuário materializador, logo de cara eu fiz um paralelo de dois personagens por causa de suas habilidades, o Kurapika e o Shun de CDZ. São habilidades praticamente idênticas, e a personalidade do Shun, só com essa cena aqui, já dá pra ver que ele é cuidadoso até demais mesmo. Eu acredito que o Shed também se encaixaria aqui. Seu poder pode ser confundido com várias outras categorias, mas as suas atitudes mostraram o quanto ele é responsável e cauteloso, características essas que me fizeram lembrar do Tomioka. Não é à toa que seu MBTI é o mesmo da categoria materializador. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo separado sobre como eu criaria um Hatsu para cada categoria. Assim, vocês poderiam entender melhor como funciona o Nen. Posso até fazer um vídeo lendo sobre os poderes que vocês criaram. Mas, para isso acontecer, vocês vão ter que se inscrever no meu canal e comentar aqui se vocês querem isso pro futuro ou não. Se esse vídeo der bastante certo, um dia eu posso fazer. Quem sabe, né? Enfim, obrigado a todos que viram até aqui. Um abraço e tchau.